Olá, nós continuamos lendo o Evangelho de João, agora no capítulo 6, versículo 47 ao 59. Diz assim, Jesus prossegue a sua fala que iniciou assim que Jesus chega do outro lado do mar. Lembram que no capítulo 6 ele faz a multiplicação dos pães, na sequência ele anda sobre as águas, e as pessoas vão para se encontrar com ele, e aí ele começa a pregar para elas, falar com elas, conversar com elas e fazer esse longo discurso. E a gente vai ler então esse trecho do 47 ao 59, que é sobre comer e beber o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade solene, Jesus continuou, todos que creem em mim têm a vida da era por vir de Deus. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados no deserto comeram maná e eles morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que as pessoas o comam e não morram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão que darei é minha carne, entregue pela vida do mundo. Isso causou um bate-boca entre os habitantes da Judéia. Como esse sujeito pode dar da sua carne para comermos? Perguntavam. Digo-lhes a verdade solene, Jesus respondeu, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o sangue dele, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que se banqueteia com a minha carne e que bebe do meu sangue tem vida da era por vir de Deus, e eu o ressuscitarei no último dia. Saibam que a minha carne é o verdadeiro alimento e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Da mesma forma que o Pai vivo me enviou e eu vivo por causa do Pai, também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Esse pão não é como aquele que os antepassados de vocês comeram no deserto e morreram. Aquele que se alimenta desse pão participará da vida da nova era de Deus. Ele disse isso na sinagoga enquanto ensinava em Cafarnaum. Bem, logo na sequência, essa fala de Jesus vai gerar muita polêmica e muito dissenso, como já começou aqui, muita pergunta sobre o que isso significava, qual o significado disso, porque até para hoje, para a gente, quando a gente ouve Jesus dizendo, olha, comam minha carne, bebam meu sangue, isso aqui era uma fala literal mesmo, era comer como mastigar, eram os verbos usados, as palavras usadas, era realmente uma comida e uma bebida. Os teólogos vão dizer que aqui ele estava prenunciando o que seria a ceia, o que seria a ceia e o que seria esse ato, esse prenúncio desse ato de tomar o pão, de tomar o cálice. Que na história da igreja teve uma grande dissensão, uma grande briga, porque vocês sabem, os irmãos católicos, nossos irmãos católicos, o corpo é o corpo mesmo de Cristo e o sangue é o sangue mesmo de Cristo. A gente está tomando o corpo e tomando o sangue. Os protestantes vão ter uma briga enorme sobre isso. Lutero, Calvino vão ter uma briga enorme para dizer não, é só simbólico. E Lutero chega a ser duro, dizendo não, isso é literal. É de fato o corpo de Cristo. Aqui, de fato, tem essa força física. Jesus está provocando eles e nos provocando para dizer, é me tomar mesmo, é tomar a encarnação mesmo. Lembram que o livro de João começa com Cristo, com Jesus, com o evangelista, dizendo que ele é o verbo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o verbo, que é o pão da vida, diz assim, é preciso que vocês me comam e é preciso que vocês bebam o meu sangue. E vocês imaginam o quão chocante são essas palavras para um judeu, principalmente tomar sangue. Como é que se toma sangue? Não é permitido tomar sangue. Do que ele está falando? Que loucura é essa? E nós poderíamos dizer hoje, meus irmãos e minhas irmãs,
que trata-se mesmo de o fato de que Deus se fez carne em Cristo Jesus e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, implica em a gente tomar Ele, tomar a corporeidade de Jesus, a vida mesmo, o homem Jesus. Ele está dizendo, ó, vocês precisam entender que só terão vidas em vocês mesmos se me incorporarem, se a minha carne e meu sangue fizer parte de vocês, se vocês me tomarem inteiro, se vocês estiverem em comunhão comigo. Ele tá provocando a gente numa direção que não é mais um Deus abstrato, não é um Deus das ideias, não é um Deus da lei, não é o Deus que está na Torá, é o Deus encarnado. É o Deus encarnado que requer da gente um relacionamento físico com Ele, um relacionamento de proximidade. De modo que quando a gente toma a ceia, a ideia a gente está colocando Jesus para dentro. A gente está dizendo, eu quero que o seu corpo seja o meu corpo, eu quero que o seu sangue seja o meu sangue, eu quero tomar a sua vida para que eu também tenha vida. Eu quero participar da sua vida para que eu viva e para que eu ressuscite. Então, veja, é disso que se trata. É de uma incorporação mesmo, incorporação física, não psicológica. Jesus está falando de uma forma muito firme. É como se a gente já não tivesse mais separações entre o que é espiritual e o que é carnal, no sentido físico. O que é físico e é espiritual. O físico e o espiritual se encontram em Jesus. O físico e espiritual a plenitude de Deus habitou o corpo de Cristo. E é disso que ele está falando. Ele está falando, olha, Deus quer habitar o nosso corpo. A gente tem muitas doutrinas e muito pensamento sobre alma, né? Sobre negação do corpo, sobre o corpo como negação, sobre um corpo que é simplesmente uma coisa que carrega o espírito e a alma. Não. Para nós cristãos, o corpo tem muita importância, sim. E Jesus está dando valor à vida mesmo como a gente a conhece, a vida mesmo como a gente encarna. O corpo, é esse corpo que o que a gente conhece, a experiência que a gente está fazendo é aqui. E ele está dizendo, em última instância, que, olha, vocês precisam se transformar em mim. Vocês precisam, à medida que me tomam, ir se transformando em Jesus. Esse é o processo da gente se transformar em Cristos no mundo, da gente ser igual a Ele. E Ele está falando de uma transformação corpórea. Me tomem para serem parecidos comigo, para terem vida em vocês. Ele diz que o Pai é vivo e ele que vive por causa do Pai. Também aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. É disso que ele está falando. Ele está falando da visceralidade de um relacionamento com ele. De uma visceralidade. É a gente olhar para o Jesus de Nazaré. É a gente olhar para ele. É a gente olhar para esse homem e ver nele Deus encarnado. Essa é uma provocação que ele está fazendo para esses do tempo dele. Vocês imaginam que isso não foi nada fácil. Não foi nada fácil ouvir isso, mas essa é a mensagem. A gente se acostuma muito com Jesus porque a gente está na cultura, a gente nasce cristão, a gente vive como cristão. Isso tudo parece tão incorporado ao nosso dia a dia, à nossa mente, que a gente perde as dimensões do que isso significa. Imagine você ouvindo essas palavras há 2000 anos atrás. É essa provocação que a gente tem que se fazer. O que para mim significa ouvir isso? E o que é isso para o qual Jesus está me chamando?
Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.